Olá, eu sou Cristina Botalo e esta é mais uma mini aula do meu blog. Aliás, esse ano eu tinha já anunciado e continuo dizendo para vocês que é um ano que eu pretendo fazer algumas coisas novas em Bauer, na pintura Bauer-Malerei, que é aquela técnica de pintura alemã com flores, né, uma técnica floral de pintura, e que eu até agora não consegui desenvolver muita coisa esse ano, muitas outras coisas que eu já fiz. Mas eu vou começar agora a dar uma atenção especial realmente para essa técnica que eu gosto muito e que vocês gostam muito também. Então hoje eu vou começar uma caixinha e vocês vão acompanhar em vários vídeos, em vários momentos a gente vai fazer esse trabalho. E por que eu vou fazer especificamente esse? Eu mostrei já em alguns posts no final do ano passado algumas das publicações, dos livros, né, das referências que eu tive quando eu comecei a trabalhar essa técnica. E um dos livros que eu mais gostei de ter encontrado logo que eu comecei a pintar foi esse livro, é um livro alemão. O Bauer é uma técnica alemã, como vocês sabem, e ele é um livro assim até bastante antigo, ele tem um visual, né, meio ultrapassado, até se a gente for pensar, ele é bem datado, né, da década de 60, 70, então ele tem já uma característica muito particular daquele período. Mas é o Bauer, né? É basicamente o Bauer e eu gosto dessa estética, né? Mais limpa, né? Mais chapada, com cores mais fortes, mais vibrantes. Então eu resolvi pegar uma referência desse livro e fazer a minha versão, né? Esse baúzinho aqui, eu gosto muito dele. E é justamente partes desse risco que eu pretendo fazer, tá? E aí eu queria falar um pouco com vocês sobre isso, sobre riscos, né? Eu já falei, a gente pode usar riscos, né, que a gente encontra em revistas, né, e usar esses modelos, mas a gente pode criar os nossos próprios riscos, que é o que eu faço. Eu mesma já desenvolvi os guias de pinceladas, né, que são os passo a passos, e as pranchas de motivos, são produtos que eu tenho já há algum tempo e que servem justamente para vocês, né, e para mim, enfim, para quem gosta do Bauer, criar suas peças. As pranchas de motivos, né, que são essas aqui, elas trazem vários tipos de folhas, vários tipos de rosas, vários tipos de flores do campo, que você pode compor, combinando e criar assim suas peças exclusivas. E é exatamente o que eu vou fazer agora. Então essa é uma caixinha tipo baú. Eu já preparei ela de madeira natural. Eu gosto mais das caixas de madeira, mais do que do MDF, né? Porque a madeira tem um movimento que o MDF não tem. Então essa caixinha eu já preparei com uma cor que é o toffee e o vinho, tá? Que é esse detalhe aqui. Eu não sei se vocês conseguem ver, ela já tá com risco, né? Eu tô conseguindo ver bem daqui, mas deixa eu ver se eu aproximo aí pra vocês, porque eu fiz um risco com grafite, ele tá bem suave, tá? Mas ela já tá arriscada. Mas vai ser bom, que aí vocês vão ver durante o vídeo o desenho aparecer. Só para entenderem, eu usei esse livro como referência de risco e de cores, tá? O desenho é uma adaptação desse desenho aqui, um desenho que não é muito tradicional mesmo. Ele não tem, por exemplo, rosa. Ele tem essa flor central maior, tem essas menores, as tulipas, mas não tem a rosa, né? Em geral, a gente pensa no Bauer e já vai logo imaginando as rosas, mas esse não vai ter. E eu escolhi cores, eu não sei como eu vou fazer, né? Eu tô imaginando alguma coisa que vai sair na hora. Mas eu escolhi essas cores aqui, cores fortes. Eu vou mostrar pra vocês o fundo dos frascos, fica mais fácil para visualizar. São todas cores bem fortes, vivas, né? Tons de laranja, amarelo, vermelho, azul e verde, que eu acho que vão combinar muito bem com esse fundo, que ele é mais esmaecido. Então vamos ver o que acontece. Quando a gente vai trabalhar o Bauer, né, normalmente, qualquer motivo floral, em geral, a gente começa pintando as folhas, né? Então, é o que eu vou fazer aqui. Eu vou colocar os 2 tons de verde aqui no godê. Deixa eu misturar um pouco a tinta. Ela depositou um pouquinho. Vou colocar esse verde mais claro, que é o verde pistache. É um verde bem tradicional, eu gosto muito dele. Ó, a tinta, ela já vem numa ótima consistência, ela é mais espessa, não é uma tinta muito líquida. Essa é a tinta Decorfix Fosca, a tinta que eu uso.
tá? Mas em geral, ó, eu dou uma leve diluída com água para ela ficar mais fluida, tá? Esse vai ser o meu tom de verde mais claro para fazer as folhas. Depois eu vou trabalhar com esse outro tom de verde, que é o verde oliva, e esse vai ser o tom mais escuro. Também vou umedecer levemente, um pouquinho de água. São algumas gotas, né? Como vocês podem ver, não tem nada de excesso, tá? É apenas para a tinta ficar um pouco mais fluida, né? Para ela deslizar um pouco mais fácil com o pincel. E o branco? O branco é uma cor que aparece muito. Embora alguns motivos, eles podem ser pintados do Bauer sem nada de branco, né? Se você foge do convencional, você pode optar por não trabalhar com branco. Eu vou usar o branco, na verdade, só para fazer detalhes. Não vou usar o branco para dar aquele efeito de luminosidade. Eu acho que nesse motivo um pouco mais colorido já não fica tão bom. Tá? E a gente começa sempre trabalhando, como eu falei, pelas folhas, né? Eu uso um pincel, esse número 3 é o pincel que eu uso mais, é o tamanho básico, assim, para fazer florzinhas, para fazer as vírgulas, os detalhes. Com a tinta pistache, ó, eu carrego o pincel, né? E a pontinha no verde oliva, fica uma carga dupla. Eu vou fazer essas folhinhas aqui, ó. Elas já têm um movimento, ó. A própria pincelada já dá um movimento nelas. Então, elas vão ficar com as duas cores mescladas, tá? A cada nova folha, eu vou pegar mais tinta no pincel, acompanhando aqui o motivo, tá? Eu vou evitar aqui repassar várias vezes as tintas, né? É melhor você fazer com poucos movimentos. Lembrando, ó, sempre que o movimento é da frente para trás, ou seja, da sua frente em sua direção. Ele é sempre um movimento mais confortável para a gente fazer a pincelada do Bauer, ó. Posiciono aí na frente e trago para cá, né? Ou seja, eu não levo para trás, que não é nada prático. Eu estou fazendo primeiro as folhas, né, com essas duas cores ao mesmo tempo, verde oliva e o verde pistache. O fundo que tem uma cor um pouco mais escura, ele é interessante também porque ele realça bastante as cores. Depois de seco, vocês vão ver como fica interessante, tá? Então, eu vou continuar pintando aqui as folhinhas. Tá? Esse é o movimento do Bauer. Essas folhinhas aqui, ó, menores, eu vou fazer mais escurinhas. Então, eu vou concentrar um pouco o verde mais escuro, tá? E todas as folhas que são do mesmo tamanho e no mesmo formato, a gente pinta numa sequência. A tinta, ela fica com um leve volume, né? Um pouquinho só de excesso, que é para dar o movimento da pincelada. Vou finalizar, tem mais algumas folhinhas aqui. E essas últimas 3. Quando necessário, você pode usar o dedo mínimo para apoiar na peça, para te dar mais firmeza para fazer o movimento. Só tome o cuidado naturalmente de apoiar numa área que não esteja pintada ou que a tinta já esteja seca, tá? Então, agora eu vou mudar aqui, vou pegar outras cores para a gente poder continuar pintando as flores. Bom, eu ainda vou ornamentar, né, ou seja, vou decorar essas folhas com bolinhas, mas é bom que a tinta verde seque um pouco mais pra gente poder trabalhar na sequência. Eu vou pintar agora essas duas tulipas
esta e esta outra, com tons de azul. Em geral, no Bauer, as tulipas são em tons de azul ou amarelo, mas mais tradicionalmente em azul. Tá, eu escolhi aqui 2 tons de azul um pouco mais esmaecidos, o azul petróleo e o azul caribe. O azul petróleo, que é o mais escuro, é o que eu vou colocar primeiro aqui nas pinceladas, nas pétalas laterais. Eu vou virar aqui na minha posição, na minha direção, depois eu mostro pra vocês, tá? Observem que o movimento do pincel, ele é sempre esse movimento meio é o que a gente chama da vírgula, né? Você faz esse movimento que acompanha o desenho da flor. Ele tem né, esse movimento da vírgula. E, em geral, quando a gente trabalha com alguma cor, por exemplo, esse azul, que é o que eu estou usando agora, eu vou trabalhar em 2, 3 flores que tenham essa mesma cor, antes de partir para outro motivo. Então, a gente vai trabalhando por partes, que aí a gente ganha tempo e o trabalho também fica mais bem acabado, tá? Então, esse é o azul mais escuro. Lembrando que nesse fundo, né, todas as cores vão ficar um pouco mais esmaecidas, mas no final elas acabam se realçando com a cor aqui da peça. Eu vou mudar para o azul mais claro, mas não é nem necessário você lavar o pincel. Essa é uma outra dica que eu sempre dou. Eu gosto de ter esses paninhos úmidos, ó, com água, né, paninho de cozinha, que aí você só tira o excesso de tinta, mas mantém a tinta anterior ainda no pincel. E aí você vai fazer as pétalas centrais, ó, que é com esse tom de azul mais claro, aqui em cima das 2 pétalas que você já fez com o azul mais escuro, tá? Esse motivo, né, que eu escolhi para essa peça, ele é um motivo bem ornamental, então a gente vai decorar depois com várias bolinhas, vocês vão ver que fica bem interessante. Bom, agora eu vou repetir esses 2 tons de azul nessas 2 florzinhas aqui, que na verdade são botões da tulipa, tá? Então eu vou fazer, ó, primeiro o azul mais escuro. Vocês estão vendo, inclusive, que eu trabalho com um único pincel. Por enquanto, eu tô trabalhando só com o pincel número 3. Tá? Em geral, a gente usa 2 ou 3 tamanhos diferentes de pincel, não mais do que isso. Fiz as pétalas mais escuras, ó. Volto lá na primeira e faço as pétalas mais claras. Então, o botão, ele segue a mesma lógica da tulipa maior, aberta, né? Que é 2 pétalas laterais mais escuras e uma pétala central mais clara, tá? Agora, eu já vou fazer a decoração das folhinhas. Elas já estão um pouco mais secas. Na verdade, tudo a gente vai trabalhando por partes, né? Mas é o que eu quero mostrar aqui pra vocês, partes dessa pintura também. Então, eu vou pegar... Tenho 2 opções, ou a gente usa esse instrumento aqui para fazer bolinhas, né? Ou vocês podem usar ponteiras, boleadores, eu também gosto muito desses daqui, ó. Esses aqui, inclusive, tem tamanhos, né, esses de metal, eles têm tamanhos ainda menores de bolinhas que eu acho que ficam bem interessantes. Aí eu vou dar uma dica, a tinta pra gente trabalhar as bolinhas, né, ou com boleador ou com o faça bolinhas, você tem que diluir um pouco mais. Então, coloco um pouquinho mais de água. Então, vou escolher uma pontinha média e vou trabalhar, ó, toda a folhinha com essas bolinhas. Isso vai ser interessante, embora sejam bolinhas das mesmas cores, no final vocês vão ver que elas dão um relevo diferente. Só tem uma dica aqui, ó, cada vez que você faz uma bolinha ou 2, né, no máximo, você tem que pegar mais tinta, porque aí as tintas começam a acabar. E você vai fazer isso todas as folhas. Elas vão ficar bem decoradas, como se tivesse uma rendinha, tá? E como elas têm esse volume, fica interessante depois no final, porque dá um acabamento bem diferente. Eu vou continuar aqui, já eu mostro pra vocês.
Bom, eu fiz todas as bolinhas, ó, como se eu estivesse acompanhando as folhas. Isso ainda tá molhada a tinta, mas depois de seca ela dá uma abaixada e as folhas vão ficar com um desenho diferente, que também tem um certo volume, tá? Então vai ser bem interessante no final, o resultado. E o que eu quero dizer pra vocês é que eu tô criando essa peça agora. Eu tô olhando e imaginando o que fazer junto com a apresentação da aula. O único objetivo aqui é que esse Bauer que eu vou fazer, ele seja mais decorativo, né? Mais alegórico, vamos dizer assim, como é o Bauer que tá nesse livro, que foi a referência que eu trouxe para esse vídeo, tá? Agora eu vou voltar na tulipa. Como eu falei, a gente vai fazendo por etapas. Então as tulipas já estão mais sequinhas e eu vou fazer então o relevinho nelas. Vou continuar também com bolinha, só que agora eu vou usar a bolinha branca, ó, apenas na parte interna das tulipas, que são seria essa pétala central mais clara, tá? E vou fazer aqui, ó, várias bolinhas brancas, tá? Vou fazer nas duas tulipas e depois nos dois botõezinhos. Sempre que a gente trabalha o motivo, como no Bauer os motivos acabam se repetindo, você faz elemento por elemento, aí todos eles que são iguais, você faz de uma única vez, tá? E no botão a mesma coisa. As bolinhas podem ir diminuindo de tamanho, depois, à medida que a tinta vai acabando, mas não é ruim isso, que dá até um certo movimento que fica interessante aqui. Pronto. Agora eu vou fazer um outro detalhe na tulipa, que é o seguinte: saindo aqui da extremidade da pétala tem uma virgulinha mais fininha. Eu vou misturar um pouco desse verde oliva com o azul para fazer um tom um pouco mais escuro, tá? É o azul que eu tava usando, o verde que eu usei, misturando os dois, e vou pegar um pincel 0. Esse pincelzinho mais fininho, número 0. E vou fazer esse arabesco, ó. Ele sai daqui e vem pra cá, tá? Vejam que o importante agora, ó, eu uso o dedo mínimo pra apoiar, pra eu conseguir fazer o movimento, tá? Só as tulipas maiores têm esse detalhe. Então, só elas aqui vão ter. Tá? E aproveitando essa tinta que eu acabei de preparar, eu vou usar aqui eu faço bolinhas com uma bolinha maior e vou fazer dessa mesma mistura, essa mesma cor, ó, que eu preparei, eu vou fazer essas bolinhas maiores aqui, tá? Essa caixinha ela vai ser toda decorada com bolinhas de acabamento. Ainda aproveitando essa tinta, a mistura do verde com azul, eu vou fazer umas bolinhas saindo aqui do botãozinho. Bem delicado, tá? Deixa eu só fazer, ó. Se acontecer isso, aqui aconteceu de excesso, você retira. A vantagem do pano úmido, ó, você consegue limpar imediatamente, não mancha a peça, não sai o fundo, e aí você retoca e refaz, tá? Então, eu não vou concluir essa peça nesse primeiro vídeo, vocês vão me acompanhar fazendo. Lembrando que tudo que eu fiz aqui com verde, né, no caso as folhas, e as tulipas em azul, eu vou repetir nas laterais, né, que a caixinha, ó, ela já tem o desenho, né, eu já fiz os riscos, ó, as tulipas e uma flor, então eu vou adiantar, vou pro próximo vídeo, eu já vou deixar essas duas etapas prontas pra gente continuar e pintar as outras folhas, as outras flores. Então, continuem de olho, na próxima mini aula vocês vão ver a finalização dessa caixinha.